Shalom, graça e paz, alunos da Escola de Líderes da Geração Silva. Bem-vindos à nossa segunda aula de revisão. O tema desta aula é Perdendo o medo de falar em público, vencendo o medo de falar em público. O nosso texto de referência é lá de 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Significado de covardia: comportamento que expressa falta de coragem, gesto caracterizado pelo medo ou temor que não é ousado. Os covardes fazem parte da lista daqueles que irão para o inferno. Isso é terrível. Então, nós não podemos nos deixar acovardar e ter medo de expressar a nossa crença em público, expressar aquilo que acreditamos, aquilo para o que vivemos, que é para o nosso Senhor Jesus. O Evangelho do Reino de Deus é o poder de Deus para a salvação da humanidade, e nós não podemos deixar de expressar e de comunicar esta verdade para aqueles que estão fora. Apocalipse 21:8 fala: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A insegurança é uma ferramenta maligna para paralisar um líder. O medo não é parte da nossa programação original. Não fomos programados por Deus para ter medo. Observem que uma criança não tem medo de nada. Os adultos que lhes ministram o medo. O medo, ele serve aqui no nosso contexto humano para nos alertar contra situações de perigo, mas ele não pode nos paralisar para fazer aquilo que nós devemos fazer, aquilo para o qual fomos chamados para fazer. No texto de Josué 1, de 1 a 9, desde o início, Deus vem preparando Josué para assumir o lugar de Moisés, pois Deus não quer um medroso liderando o seu povo. Josué 1:6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Você verá um líder que conduzirá muitas vidas para o céu. Você será um líder ou uma líder que conduzirá muitas vidas para o céu. O verso 9 mostra que nenhum medroso terá êxito no que faz. Em Josué 1:7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. A lei do Senhor, senhores, a palavra de Deus é, como diz o Salmo 119, uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então nós devemos buscar de todo o coração conhecê-la e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda daquilo que ela nos ordena. E se acontecer, que seja por acidente, não de forma por vontade própria, não propositalmente, e nem por fraqueza, porque às vezes a gente deixa de cumprir alguma coisa porque nós simplesmente decidimos fazer aquilo que o mundo nos oferece, que é mais fácil do que cumprir a lei do Senhor. No verso 9 temos uma ordem divina. Não te mandei eu,
Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus nos assegura que Ele estará conosco, se nós somente formos fortes e corajosos e esperarmos nele e confiarmos nele e tivermos fé que Ele está conosco. A promessa dele é que Ele estará conosco. Em Isaías 41:10 ele fala: não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esses textos nos mostram que precisamos entender que o mundo espiritual é feito de pessoas seguras, pessoas firmes, que sabem o que querem e sabem aonde irão chegar. Quando Satanás encontra insegurança na vida de um líder, isso torna-se uma ferramenta nas mãos dele. O espírito da insegurança trabalha com o domínio, no sentido de enfraquecer a pessoa. O falar em público é um exemplo disso. Uma pesquisa revela que o medo na hora de falar em público ocupa o primeiro lugar no ranking da categoria medo. Então, senhores, é muito importante tentarmos vencer o medo de falar em público. Isso é uma coisa que só depende de nós mesmos, nos vencer, chegar lá e dizer, eu vou fazer e fazer. E aí você começa a se vencer o medo de falar em público. A insegurança bloqueia o meu potencial. Mas o que é insegurança? Tendência de sentir medo, ansiedade, apreensão. A insegurança nos leva a não nos considerarmos capazes e merecedores. Pessoas inseguras não acreditam em si mesmas. A insegurança é algo que todos nós sentimos, em graus maiores ou menores. O excesso desse sentimento atrapalha a vida de uma pessoa. É preciso descobrir o que acontece para que a pessoa tenha se tornado insegura e medrosa. 99% das pessoas sofrem um tipo de rejeição. Os medos são os mais variáveis possíveis. A rejeição está diretamente ligada à baixa autoestima. As pessoas conseguem lidar melhor com a rejeição quando são muito seguras. As pessoas inseguras tiveram uma história de rejeição com seus pais ou durante a vida. Muitos chegam na fase adulta como uma criança ferida em seu interior, ou com uma criança ferida em seu interior. Tem pessoas que foram tão afetadas que acabam se fechando, trancando-se em seu próprio mundo. Mas então, o que fazer? Na maioria das vezes, as pessoas sentem-se inseguras por não conhecerem o valor que elas têm e que suas qualidades e potenciais são extremamente importantes. Os sentimentos de inferioridade escondem seu potencial por trás do medo. Quando você entende o valor que tem, você quebra o ciclo da rejeição. No processo da quebra deste ciclo, algumas coisas são importantes. Valorize-se mais. Acredite no seu potencial. Concentre-se no seu potencial e nas suas limitações, e não nas suas limitações. Concentre-se no seu potencial e não em suas limitações. Evite comparações. Mude a opinião que tem a respeito de si mesmo. Aprenda a ser você mesmo. Às vezes queremos ser todo mundo, menos nós mesmos. Pare de se rejeitar por causa das suas fraquezas. Jesus compreende nossas fraquezas. Hebreus 4,15.
O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8:26. Não tenha medo de ser criticado. Evite pensamentos negativos. É impossível pensamentos de medo transformar-se em coragem. É impossível pensamentos de medo transformar-se em coragem. Tudo na vida de uma pessoa começa no impulso dos seus pensamentos. Controle seus pensamentos. O pensamento vira um sentimento, que vira uma linguagem, que vira uma atitude. Eu primeiro penso, então eu sinto, então eu transmito e crio uma atitude e faço uma atitude. E executo uma atitude. Em vista a tudo isso, pergunte-se: quem você quer ser de hoje em diante? Uma pessoa corajosa ou uma pessoa medrosa? A sua resposta a essa pergunta que você tem que dar a si mesmo vai determinar o rumo do seu ministério. Fiquem com Deus e até a próxima.